Recentemente aconteceu uma coisa muito interessante lá no Twitter, aquela velha questão de sempre, né? Os comentários dentro do tom. Um jovem fez um comentário sobre videogame que provocou um grande alvoroço na comunidade do Twitter, de comentários sempre dentro do tom, falando que o jovem era burro, que era isso, que era aquilo. E de fato, assim, o comentário estava equivocado. Estava errado. Mas ainda assim, há de se perceber algumas coisas interessantes nesse comentário do jovem. Sobre videogame. Sobre arte como um todo. Vamos entender um pouco sobre isso? Mas antes, você já faz parte da Introdução ao Cinema? O curso mais charmoso do Brasil. Um curso contínuo de cinema, onde ao assinar você tem 1 ano de acesso à plataforma, com 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis por lá. Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Link na descrição do vídeo, vem fazer parte e vamos conversar sobre isso aqui. Olha só o tweet do jovem. Jogos são obras de arte, mas não envelhecem da mesma forma como filmes, músicas ou livros. Aqui nós temos uma questão. Não envelhecem da mesma forma. Olha só, nós sempre conversamos sobre esse assunto por aqui. Sobre essa ideia de que as coisas ficam velhas, de que as coisas são datadas e tudo mais, como algo pejorativo, se incluindo nesse debate. Mas vamos lá. Um dos componentes mais importantes nos jogos é o gameplay. E esse vai ficando datado, a palavra aqui, em uma velocidade relativamente rápida. Um livro, filme ou série de 10 ou 20 anos atrás dificilmente será datado. E isso é por isso que remakes são importantes na indústria dos jogos, para atualizar o gameplay e apresentar aquela mesma obra para novos públicos. Gente, isso acontece no cinema também, só que numa outra dinâmica. Vamos entender isso acontecendo. A indústria, de vez em quando, faz remakes desnecessários só para lucrar, mas esse é outro assunto. Eu respondi, né? Fiz o meu comentáriozinho. Isso aqui está errado porque toda obra é datada. Já conversamos sobre isso, vamos explicar por quê já já. Carrega consigo sua rugosidade. Já entenderemos sobre o que significa essa rugosidade. Quem acompanha já me ouviu falar inúmeras vezes isso. Entretanto, há algo de interessante nisso aqui. Porque a sensação de obsolescência é maior nos videogames. Vou falar sobre isso numa live. Por que a sensação de obsolescência, portanto, é maior quando a gente fala dos jogos de videogame? Assunto que nós já conversamos aqui também, mas que a gente pode aprofundar ainda mais, porque está intimamente relacionado a uma coisa que é um bordão daqui. Sempre que vocês me ouvem, sempre que eu falo para vocês, quais são os temas que a gente sempre fala por aqui? E a gente sempre fala sobre padronização do gosto, expropriação do esquematismo, indústria da cultura e reprodutibilidade técnica. São algumas das questões que a gente sempre está falando. E reprodutibilidade técnica é a resposta para isso aqui, gente. É a resposta para isso aqui, a reprodutibilidade técnica. Porque, veja, lendo de novo aqui o comentário do rapaz para a gente ir comentando passo a passo do que ele está dizendo aqui. Jogos são obras de arte. Lindo, perfeito, correto. Inclusive teve um jovem que comentou no meu tweet que o videogame não é obra de arte. E aí isso está muito relacionado com essa ideia de que as artes anteriores carregavam o que o Walter Benjamin chamava de aura. Ou seja, um valor de culto, que faz com que essas artes sejam distanciadas do público geral. Disponíveis ao acesso do olhar de alguns. Essas artes seriam consideradas verdadeiras artes, enquanto as artes inseridas sobre o contexto da reprodutibilidade técnica, não. Porque a elas, quão mais reproduzível e, portanto, quão mais ela se capilariza, se espalha pelo espaço, melhor. E essa vulgaridade, portanto, que essas artes da reprodutibilidade técnica arraigam, causa para aqueles que
ditam, através da ideologia, o que é a verdadeira arte, o que é popular como não arte e aquilo que é elitizado e, portanto, pertencente ao olhar de apenas alguns, que, portanto, tem o dinheiro necessário para acessá-lo, é verdadeira arte. Então, jogo de videogame é arte. Ponto. Ponto. Mas não envelhecem da mesma forma como filmes, músicas ou livros. Aqui, está correto o que ele está dizendo? Não, mas se ele colocasse uma palavrinha aqui, estaria correto. Se ele colocasse uma palavrinha nessa frase aqui, estaria correto. Vou botar aqui de volta para vocês. Quando ele fala aqui, mas não envelhece da mesma forma como filmes, músicas ou livros, se ele colocasse aqui, antes de envelhecem, mas não tem a sensação de que envelhecem da mesma forma como filmes, músicas e livros, estaria certo. E por que eu digo isso? Porque isso aqui é justamente a ideia que o Walter Benjamin traz pra gente sobre reprodutibilidade técnica. O cinema, que é o nosso assunto majoritário aqui, mas vocês sabem que a gente conversa sobre indústria e cultura como um todo, por aqui, é uma arte que surge sob o contexto da reprodutibilidade técnica. É a arte da reprodutibilidade técnica. Para não dizer que ela foi a primeira, nós temos antes dela a fotografia. Mas o cinema radicaliza esse processo posteriormente. É a arte da reprodutibilidade. Já nasce sob o contexto da reprodutibilidade técnica. O que é reprodutibilidade técnica? Veja, a arte sempre foi reproduzível na história. Só que a reprodução da arte anteriormente à reprodutibilidade técnica demandava de uma mão habilidosa que iria reproduzir aquilo através dessa habilidade. E nesse contexto, onde a gente demanda de uma mão habilidosa para reproduzir determinada obra, isso significa dizer que a obra reproduzida ganha um contorno de falseabilidade, porque há um lastro na originalidade. Quando a gente chega no contexto da reprodutibilidade técnica, isso significa dizer que não há original. A reprodutibilidade técnica reproduz o original tal como é. Ctrl+C, Ctrl+V, nós temos duas obras idênticas. E que, portanto, se espalham, se capilarizam em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Em todos os espaços, a obra se desespacializa de um lugar único, como eram as artes anteriores, para se capilarizar sem o lastro em uma unicidade. Sem o lastro numa unicidade. Ela tem, portanto, essa capacidade de se desmembrar dessa unicidade e se capilarizar ao longo do espaço. Inclusive, recentemente eu fiz aquele desafio para vocês. Procurem no Google qual é a obra de arte mais cara da história. E vocês sempre me disseram Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. 430 milhões de dólares. E eu disse para vocês, mentira, não é. Esse tipo de resposta, dizendo que uma pintura é a obra de arte mais cara da história, remonta essa ideia da verdadeira arte. Porque se a gente fosse considerar as obras de arte reproduzíveis, as obras de arte precedentes jamais teriam a capacidade de alcançá-las. Justamente por essa capacidade de se capilarizar. Veja, Salvator Mundi não é todo mundo que tem a capacidade de comprar. O Luiz, o Mendoncinha, o pessoal que está aqui no chat, não tem dinheiro para comprar a obra de Leonardo da Vinci por 430 milhões de dólares. Mas tem R$30 para ir no cinema assistir a um filme. E aí um assiste, o outro assiste e milhões de pessoas assistem ao mesmo tempo o mesmo filme, fazendo com que aquele filme alcance quase 3 bilhões de dólares, falando de Avatar aqui. Esse é o valor de Avatar. Enquanto Salvator Mundi tem 430 milhões de dólares, e é considerada a obra de arte mais cara da história, Avatar alcança os seus 3 bilhões de dólares.
Só que naquele momento que eu falei com vocês sobre isso, naquele vídeo que a gente conversou sobre isso, eu cometi um ato falho. Porque eu disse pra vocês que não, Salvatore Mundi não é a obra de arte mais cara da história, mas sim Avatar, com 3 bilhões de dólares. E também é uma mentira, porque eu não me atentei a essa ideia. Na verdade, a obra de arte mais cara da história é GTA V. É GTA V. Que, se eu me engano, foram 8 bilhões. Vocês podem me corrigir aí, façam uma pesquisa, por favor, pra eu não sair aqui como fake news, né? Sabe? Eu cometi esse ato falho porque eu estava considerando o cinema só nesse sentido. Mas a gente está falando de reprodutibilidade técnica, onde o cinema é a arte, dentro desse contexto, que nasce nesse contexto, mas que depois do cinema, outras muitas surgiram. Outras muitas artes inseridas sob o contexto da reprodutibilidade técnica nascem. Quadrinho, videogame. E mais do que isso, é a gente pensar que a pintura, aquela pintura, que no passado, antes do contexto da reprodutibilidade técnica, era reservada, ainda é, em alguns graus, sobretudo nessas que são compradas para serem exibidas nas paredes dos palacetes desses grandes bilionários, né? Mas que no passado eram somente reservadas a olhares de alguns nesse sentido. Hoje, a Mona Lisa está disponível lá no Louvre. Quantos milhões de espectadores compram ingressos do Louvre para vê-la? Quantos milhões? Como a gente vai avaliar, portanto, esse valor? Essa é a capacidade de se capilarizar e de, portanto, se reproduzir tecnicamente que uma obra tem na contemporaneidade. Perceba, portanto, que a gente pode dizer, nesse sentido, de maneira mais clara, que as obras de arte hoje no videogame, sobretudo o GTA V nesse sentido, talvez seja a obra de arte mais cara da história. Só que as artes da reprodutibilidade técnica, aquelas artes que já nascem sobre esse contexto, jamais serão classificadas como tal. Porque não se adequam àquilo que se encaixa, mesmo que inconscientemente, no coletivo ideológico, que se estabelece ideologicamente, das pessoas. Como verdadeira arte. Sacou? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E tendo isso em mente, é importante para esse debate acerca desse comentário do jovem aqui, porque a gente já começa a classificar de maneira mais clara, mais efusiva, que o videogame é uma arte da reprodutibilidade técnica. E por isso muitos o colocam como não arte. O jovem, inclusive, que comentou no meu tweet, diz que o videogame carrega consigo um processo artístico, mas em si não é arte. Não sei exatamente o que significa. Mas não classificar o videogame como arte remonta justamente esse diálogo onde a verdadeira arte cabe o olhar de alguns. Um valor de culto, segundo Walter Benjamin. Inclusive, esse será tema da primeira aula de dezembro do Introdução ao Cinema. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, faça parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo, tá bom? Mas vamos continuar com o debate, tá? Vamos continuar um debate. Ele diz: um dos componentes mais importantes nos jogos é o gameplay. E esse vai ficando datado em uma velocidade relativamente rápida. Primeiro, a questão do datado. Toda obra de arte é datada. Independente de qual seja ela. Independente de qual seja ela, a obra de arte sempre é datada. Sempre remonta a uma técnica e a um uso sobre essa técnica do momento histórico pelo qual foi realizada, sobre o processo histórico, sobre o contexto histórico pelo qual ela foi realizada. Toda técnica tem idade, e toda técnica é meio. Meio de quê? Meio da realização do trabalho criativo de um artista. Esse artista realizará um trabalho criativo sob uma técnica que tem idade.
e que, por ter idade, carrega consigo limitações provenientes de seu tempo. Percebe? Por isso, por mais que um trabalho empregado sobre uma técnica em outro tempo seja semelhante, a técnica que carrega limitações daquele tempo fará com que o resultado sobre a obra seja distinto. Então não adianta querer fazer Avatar nos moldes de 2022 em 1950, que as limitações técnicas não o permitirão. Mas isso não significa dizer que não é possível fazer Avatar em 1950, mas sim fazer Avatar sob as condições técnicas daquele tempo. Ver um Avatar de 1950, um suposto Avatar de 1950, em 2022, vendo um de 1950, não significa dizer que aquele do passado é datado. Que aquele do passado ficou ultrapassado, melhor dizendo. Ele é datado porque ele é fruto daquele tempo. Usar a palavra datado de maneira pejorativa é um problema. Porque caso o façamos, toda obra de arte do passado, ou toda obra de arte, imediatamente se torna datada. No momento em que ela é lançada, imediatamente após o seu lançamento, se torna datada. E essa sensação vai se tornando cada vez mais acentuada, cada vez mais radicalizada, conforme a reprodutibilidade técnica avança. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Estão entendendo onde eu estou chegando? Cada vez mais a sensação de inovação, cada vez mais faz com que nós nos sintamos fugiu a palavra, mas nos sintamos perdidos frente ao que vem depois. Perdidos ao que vem depois. Porque se passarmos a classificar tudo aquilo que é fruto do passado e, portanto, de uma idade específica do passado, como datado de maneira pejorativa, toda obra lançada imediatamente se transforma em datada. Porque a reprodutibilidade técnica nos impõe a um contexto onde o que vem em seguida é sempre mais importante. O imediato após o lançamento de uma técnica pressupõe a sua obsolescência. Vocês estão entendendo? Cada vez mais rápido, o intervalo do surgimento de uma técnica e outra é mais curto, fazendo tornar-se obsoleto o modo de fazer anterior. O videogame, nesse sentido, e aqui que está o grande debate nesse sentido, o videogame é a arte, no contexto atual, que talvez, porque eu posso estar equivocado, como fui lá quando eu falei de Avatar, que talvez seja aquela que mais radicalizada está no contexto da reprodutibilidade técnica. Mais radicalizada está. Isso se a gente não falar, porque aí a gente não vai entrar no contexto de arte nesse sentido. Se a gente falar em rede social, Instagram, TikTok, etc e tal. Tá? Nesse sentido, a sensação de que as coisas ficam ultrapassadas no videogame é mais veloz. É mais veloz. O videogame é uma arte que surge sob um contexto ainda mais radicalizado dessa reprodutibilidade técnica, fazendo com que a gente tenha a sensação, mais uma vez, de que o que foi lançado no ano passado já é ultrapassado em relação ao que vai ser lançado no ano seguinte. O intervalo do surgimento entre uma técnica e outra é cada vez mais curto, nos deixando impressionados com o que vem. Indefesos frente à inovação, frente ao novo. Saca? Então a razão pela qual o videogame é uma arte que dá a sensação
de que as coisas se tornaram obsoletas é a sua radicalização no processo da reprodutibilidade técnica. Fazendo, inclusive, com que, como o jovem disse aqui, é por isso que remakes são importantes na indústria dos jogos, para atualizar o gameplay e apresentar aquela mesma obra para novos públicos. Gente, isso não acontece só no videogame. No cinema, cada vez mais o intervalo entre um filme e o seu remake é mais curto. Porque sim, o mercado enxerga ali uma possibilidade de lucrar apresentando aquela obra a novos públicos, atualizando aquele filme sob uma nova técnica. Por quê? Porque técnica tem idade. Só que dentro do contexto atual, a técnica se torna obsoleta cada vez mais rápido. E por isso o remake ganha uma necessidade numa lógica de mercado cada vez mais rápido também. Não é estranho a gente pensar, portanto, mais uma vez, os motivos pelos quais o cinema faz remakes em intervalos cada vez mais curtos. Assim como o videogame, que há 5 anos atrás tinha uma gameplay específica que 5 anos depois já se tornou obsoleta. Técnica. Gameplay é técnica. Só que aquela técnica de 5 anos atrás já não se encaixa mais para a técnica do hoje. Fazendo com que haja necessidade de mercado para atrair novos públicos e, portanto, lucrar. Atualize tecnicamente aquele jogo / filme. Então, a sensação no videogame é mais rápida, é mais de que as coisas se tornam mais datadas, é mais rápido por conta da reprodutibilidade técnica. Veja, gente, hoje, para o jovem, um filme de 5 anos atrás, um jogo de 3 anos atrás é velho. É velho. Ele se transforma imediatamente obsoleto. Imediatamente obsoleto. Por conta dessa velocidade pelo qual o mundo se impõe do surgimento do intervalo de uma técnica e outra. O intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto. Beleza? Sobre a questão da gameplay, é um outro assunto. Primeiro, assim, é um outro assunto, aspas, né? Parênteses, na verdade. Porque a gameplay, como eu disse, ela é nada mais, nada menos do que uma técnica e, portanto, ela também tem idade. E o jovem... percebe aqui o que eu tô dizendo pra vocês? O jovem, ele errou. O jovem, quando ele fez esse texto, aqui no comentário dele, e aí uma enxurrada de gente chamando o jovem de burro, chamando disso, chamando daquilo e tudo mais... o jovem errou só numa coisa. Uma coisa tá errada aqui. Em tratar o datado aqui como algo pejorativo. Esse foi o problema do comentário. Como se nenhuma obra de arte... Como se uma obra de arte, ao ser lançada, ela já não seja imediatamente datada. Como fruto do seu tempo. Mas isso não é uma coisa ruim. Uma obra de arte deve ser vista como fruto do seu tempo. Toda obra de arte é datada. O problema do texto dele tá aqui, tá nisso. Agora, a análise que acompanha, não fosse esse erro, não está de todo equivocada. Porque sim, a sensação de que as coisas envelhecem no contexto das obras da reprodutibilidade técnica é maior. A sensação. Porque, gente, Harry Potter já é velho pra galera. Já se vê a necessidade de fazer remake de Harry Potter. Vocês estão entendendo? O intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto.
E, portanto, quando a gente diz o intervalo de surgimento de uma técnica e outra cada vez mais curto, significa dizer que a necessidade de atualizar as técnicas para se apresentar aquela obra a um novo público é cada vez mais curto. E no videogame isso se faz também. E no videogame isso é mais radicalizado por conta da gameplay, de fato, como ele disse aqui, porque a gameplay, primeiro, é a técnica específica que vai fazer com que essa obra se torne a gameplay e também a maneira como aquilo se apresenta estaticamente, que aquela obra se apresente para o público e que precisa ser atualizada e tudo mais, fazendo com que aquela que 2 anos atrás seja obsoleta. Mas mais do que isso, gente, isso aqui é teoria do cinema. Teoria do cinema empregada sob a perspectiva do videogame, porque o videogame é audiovisual, gente. E se você quer aprender sobre isso, vai no Introdução ao Cinema que já tem aula sobre isso lá também. Link na descrição do vídeo. O cinema é uma arte que pressupõe um espectador passivo. O que significa isso dizer? O que significa dizer isso? Melhor dizendo. Significa dizer que, ao ir ao cinema ou na sua casa, o espectador senta na sala escura, projetor oculto, luz que emana numa tela e que permite que o espectador seja um agente voyeur para ver o mundo sem ser visto. Ou seja, ser um agente passivo. O espectador de cinema não pode mudar os rumos da ação, fazendo com que, de alguma forma, ele ainda se mantenha num lugar de perenidade, de estaticidade. Ele é um agente estático. Ele não pode mudar os rumos da ação. Por mais que aquela obra carregue consigo essa reprodutibilidade, portanto uma velocidade pelo qual ela se impõe, o espectador ainda é estático. No videogame, nós temos um espectador ativo, que se põe em ação, mudando o rumo da história. O que faz com que haja essa sensação de que as coisas são mais rápidas. No momento que você zera um jogo, já era. Acabou. Isso aqui é interessante, ó. Nem precisa atualizar a gameplay. Basta trocar o console que você precisa comprar a versão mais nova para jogar nesse console atual. Essa é a ideia de obsolescência programada, né? E é por isso que eu sempre digo que a sensação de inovação. Eu nunca digo sobre a inovação de fato. Porque o capitalismo ele vende a sensação de inovação. É a troca do iPhone 14 pro 15, do 15 pro 16. Muda um designzinho aqui, um sistema operacional que muda um pouquinho, e assim a gente tem a sensação de inovação. Inclusive, os liberais, eles adoram enaltecer a ideia, por exemplo, de uma fala do Steve Jobs antes de morrer, de que ele teria deixado tecnologia suficiente para 5 anos. Vocês conseguem enxergar o que é essa questão? Se isso aqui não é obsolescência programada, se isso aqui não é reprodutibilidade técnica. O Steve Jobs é um herói, porque ele deixou tecnologia suficiente para 5, 10 anos antes de morrer. E ele é um herói por isso. Lembrando que ele fez isso tudo dentro de uma garagem. Mas vocês percebem o quão trágico, na verdade, é isso? Porque se ele deixou antes de morrer tecnologia suficiente para 10 anos, por que essa tecnologia já não está disponível? Por que essa tecnologia não está disponível? Por quê? Porque no capitalismo, como Marx já nos dizia, o desenvolvimento tecnológico não está a serviço do povo, está a serviço do lucro. E, portanto, se eu lançar essa tecnologia suficiente para 10 anos hoje, eu não tenho a capacidade de fazer com que essa tecnologia se torne obsoleta e, portanto, criar consumo novo todo ano. Eu crio consumo uma única vez e o produto será suficientemente duradouro, impedindo com que as pessoas comprem novamente. Então, há tecnologia suficiente para frente, mas ela não é feita hoje. Por quê? Porque a tecnologia no capitalismo não é lançada para uso e benefício do povo, mas sim do lucro. Mas não, Steve Jobs é um gênio, porque ele deixou tecnologia suficiente para 10 anos, gente. Ele é um visionário. Não, é um filho da puta.
Ponto. Curtiram o vídeo? Agora sim,